Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma terça da produtividade, né? Já está tomando forma, né? Já tem até nome, né? Essa terça-feira, 9h25 da noite. A gente está aqui no Instagram para conversar um pouquinho sobre produtividade, né? Para poder entender, poder conhecer ferramentas e metodologias que podem facilitar o nosso trabalho de melhoria nos processos, né? Pode fazer com que a gente consiga promover melhorias de produtividade nas empresas, nos processos que a gente trabalha, né? O foco que a gente vem trazendo, né, sempre é esse. E o interessante é que, como a gente está no dia a dia muito envolvido com essas temáticas, a gente na verdade está envolto a problemas, né? E existem até frases, né? Hoje mesmo eu vi uma mensagem de um colega, né, no Instagram, do Giovanni, né, que ele fala uma frase lá que somos pagos não para trabalhar, somos pagos para resolver problemas, né? E como isso é verdade, pessoal. A gente, independente da profissão, né, independente do ambiente de processo que a gente esteja envolvido, o tipo de empresa, o tipo de produto, a gente na verdade não é pago para trabalhar, a gente é pago para resolver problemas. E dentro desse ambiente de problemas que a gente é envolto no nosso dia a dia, né, essa semana eu tive uma conversa, um negócio assim, nada programado, né, uma reunião bem assim mesmo de última hora, para quebrar a cabeça com um problema, né? E esse era um problema de um ambiente instável, né? De um processo de produção que a gente chama produção por projeto, né? Então é um ambiente bem complexo de se lidar com alguns tipos de soluções, né? Principalmente relacionados a planejamento de capacidade, programação, sequenciamento, previsão de entrega de pedidos, né, de projetos. Então é um ambiente que se diferencia bastante. E aí, para a gente pensar em soluções para esse problema, a gente acabou caindo na teoria das restrições. Né? Teoria essa que não é tão famosa como o Lean, como o Six Sigma, né? Embora hoje esteja sendo utilizado em várias empresas, né? Não é uma metodologia ainda tão difundida no mundo, tão difundida muito menos no Brasil, pior ainda no estado do Ceará, né? Nordeste, mas é uma metodologia, né, de gerenciamento de processos, né, que está sendo difundida, surgiu aí na década de 70, 80, não tão incrível, né, mas é um pouco estranho, né, foi desenvolvido por um físico israelense, né, o nome desse físico é Eliyahu Goldratt, né, que infelizmente faleceu aí em 2016, se eu não me engano, né, faz alguns anos que ele faleceu, mas desenvolveu toda essa teoria das restrições, que basicamente é uma metodologia de gerenciamento de operações que visa fazer com que a empresa atinja sua meta, né? E a meta de uma empresa dentro da teoria das restrições é ter lucro, né? Então, de uma forma bem básica, surgiu com Eliyahu Goldratt, né? Foi ele que desenvolveu, né? E o grande foco, né, dessa metodologia de gerenciamento de produção, de gerenciamento de operações, é fazer com que a empresa tenha uma maior rentabilidade, fazer com que uma empresa ganhe mais dinheiro, né? Então, já muda um pouquinho da vertente que a gente tem do Lean, né? Vocês lembram que no Lean a gente vem conversando bastante sobre o Lean, e em nenhum momento o Lean fala que tem como principal objetivo ganhar mais dinheiro, fazer a empresa ganhar mais dinheiro, né? Sempre é focado em outros aspectos, né? A questão da maior qualidade, né? Do menor tempo de atravessamento, né? Do menor lead time, maior nível de serviço. Então a gente já consegue sentir aí algumas sensíveis diferenças entre essas metodologias, né? Uma outra situação, e aí gera uma grande discussão, assim, daria para fazer 10 lives só sobre esse ponto, né? Ninguém vai se estender a isso, né? O nosso foco o foco aqui é entender como a teoria das restrições, né, pode nos dar a possibilidade de proporcionar uma maior produtividade e rentabilidade dos processos. Ponto. A gente quer saber como é que essa metodologia vai trazer resultado para a gente. Mas é sempre interessante a gente observar essas nuances.
Então, a teoria das restrições, né, Goldratt mesmo afirma, né, em seus papers, em seus artigos, que ela surgiu de um grande gap do sistema Lean. O que é esse gap que ele afirma? Né? Isso é ele que afirma. Né? Eu vou dar minha opinião também sobre isso. Né? Existem várias opiniões, eu vou dar a minha, né, sobre esse assunto. Essa necessidade da teoria das restrições surgiu de gaps do Lean, ou seja, o Lean em muitas empresas tinha muita dificuldade de implantação, principalmente em empresas que possuem processos mais instáveis, né? Processos que não trabalham com produtos tão padronizados, que não tem uma produção tão seriada, né? Produtos que têm um tempo de ciclo muito longo, tem um lead time muito longo, ou seja, tem um processamento muito grande, tem uma cadeia muito grande de processamento para poder ser produzido. Ambientes, né? Hoje isso já caiu mais por terra, mas se pensava muito, né, que o Lean não funcionava muito bem em ambientes, né, que tinha um mix muito grande de produtos. Né? Realmente isso causa uma certa instabilidade, causa certas dificuldades. Então Goldratt afirma, né, que por essas deficiências, por esses gaps deixados pelo Lean, da mesma forma que Taiichi Ohno desenvolveu o sistema Toyota de produção evoluindo ao que o Ford já tinha feito, ele tinha como obrigação, né, pelo conhecimento que ele tinha e pelos todos os estudos que ele tinha feito, consultorias que ele tinha feito, né, junto com a equipe dele, que ele teria essa missão de evoluir o sistema Toyota de produção, e aí esse sistema ele chamou de teoria das restrições. Né? E aí existe uma discussão muito grande. Tem gente que defende muito o Lean, tem gente que defende muito a teoria das restrições, tem gente que defende muito o Seis Sigma. Então, assim, eu não defendo nenhuma delas, pessoal, e nem sou apaixonado por nenhuma delas. Né? Eu sou apaixonado pelos resultados que elas trazem e dependendo da situação, uma ou outra vai me trazer um resultado melhor. Então, para que eu possa ter essa sensibilidade de entender qual vai me trazer um resultado melhor, o mínimo que eu tenho que fazer é conhecer cada uma. Né? E aí, de repente, quando eu tiver em um nível de maturidade maior, eu não só vou poder estar escolhendo entre o Lean ou a teoria das restrições, mas eu vou poder estar fazendo uma combinação entre o Lean e a teoria das restrições e adequando com as características do meu processo, do meu produto, do diferencial que eu quero oferecer no mercado. Então, para você chegar nesse nível de maturidade, né, em sistemas de produção, em ferramentas de melhoria, em desenvolvimento ou melhoria de qualquer que seja o sistema de produção, o primeiro passo que você tem que ter é conhecer, né, essas metodologias, conhecer essas ferramentas, para você começar a criar essa sensibilidade. E esse é o nosso objetivo hoje aqui. Então, eu trouxe alguns pontos, né, da teoria das restrições para a gente conversar aqui hoje. Embora o pessoal pense que existe pouca coisa de teoria das restrições, mas na verdade existe muita coisa. Né? Infelizmente eu deixei os livros aqui um pouco longe, eu não quero sair, mas existem vários livros, né, que eu já deixo de sugestão aí para leituras que vão ser importantíssimas para vocês como profissionais, como estudantes. Né? O primeiro seria um livro chamado A Meta, né, que foi por meio desse livro que a teoria das restrições começou a ser difundida ao longo dos países. Né? Esse livro foi traduzido em dezenas de idiomas. Né? Então, é uma espécie de um romance onde o gerente de uma fábrica está enfrentando problemas no casamento e problemas no gerenciamento das operações da fábrica. O diretor ameaça fechar essa fábrica, dá um período de tempo a ele, para ele melhorar muito a rentabilidade da fábrica. Se ele não melhorasse, a fábrica iria ser fechada. E aí ele procura um mentor, né, que é um professor, ex-professor dele da faculdade e tal, e ele começa a desenvolver esse trabalho com a equipe, e aí o resto eu não vou contar, né? Vocês têm que ler o livro lá para poder ver. Mas muito bacana, uma leitura que vale muito a pena para quem trabalha com melhoria de processo. Para quem trabalha com processo, eu diria que é uma leitura obrigatória. Né? Existem outras excelentes literaturas relacionadas à teoria das restrições, né? Que inclusive eu tenho algumas. Né? O Não é Sorte, né? É a aplicação da teoria das restrições mais voltada um pouco para marketing, né? Quando a restrição já não está mais dentro do processo produtivo, mas já está em outros setores da empresa, né?
já está no mercado, já está no desenvolvimento de produto, né? Então já começa a mexer um pouco com outras áreas desse raciocínio. Um outro livro muito interessante é Corrente Crítica, fantástico esse, pessoal. Indico demais. De que trata esse, professor? É muita coisa, a teoria das restrições, eu pensei que fosse pouca coisa. Né? Esse Corrente Crítica, ele trata da aplicação da teoria das restrições em ambientes de projeto. Então, para quem trabalha em ambientes de projetos, ambientes de alta instabilidade, ambientes que trabalham com produtos únicos, né, que a gente sabe que tem muita dificuldade em planejamento de capacidade, sequenciamento, análise de prazo de entrega, análise de planejamento para aceitação de pedidos de projetos de produtos, né? A empresa às vezes não sabe se dá para entregar, não sabe se dá, não sabe se não dá, fica naquela dúvida, né? Tem dificuldades na tomada de decisão, então esse livro é fantástico, né? E aí tem vários outros, né? Tem a Bíblia da Teoria das Restrições, a Bíblia entre aspas, né? Que é o handbook da Teoria das Restrições. Esse é um livro bem espesso, pessoal. Ele tem mais ou menos aí umas 1.102 páginas. Né? Tem a teoria das restrições aplicado em presídios, em hospitais, na área de educação, na área de serviços, na área de logística interna, na área de logística e distribuição, varejo. Então, assim, tem bastante exemplo de aplicação e tem também bastante teoria, bastante explicação sobre a teoria das restrições, tá certo? Então, todos são bibliografias aí que ficam como sugestões. Então, para a gente poder resumir inicialmente essa primeira etapa da teoria das restrições, ela é uma metodologia de gerenciamento de processos ou operações que visa fazer com que a empresa tenha maior rentabilidade por meio do gerenciamento das restrições. Né? A questão das restrições, pessoal, ou a restrição, ela é um dos fundamentos da teoria. O que é que a teoria prega? Ela diz exatamente o seguinte: olha, tudo bem, tu tem um processo com 10 etapas, todas essas etapas têm o seu grau de importância, mas existe uma etapa desse elo, uma etapa dessas 10, que ela restringe todo o resultado da tua empresa. Ela não só dita quanto tu vai produzir essa etapa, como ela dita quanto tu vai faturar, como consequentemente ela dita quanto tu vai lucrar. Então, abre o olho, enxerga qual é essa etapa e trabalha em cima dela. E aí, depois disso, né, eu vou comentar para vocês, comentar um pouco com vocês, tem as 5 etapas, né, os 5 passos de focalização da teoria das restrições, que é o passo a passo, né, a receita de bolo para se fazer a aplicação. Né? Quem ficar até o final vai ver quais são esses passos. Então a restrição ela limita, é ela que dita quanto é que a empresa vai produzir, quanto é que a empresa vai faturar, quanto é que a empresa vai lucrar. Então dessa forma, a teoria das restrições ela já traz um avanço muito grande no meu modo de ver. De novo, pessoal, vou dar bem muita ênfase. Eu nem estou dizendo que ela é melhor, nem que ela é pior do que as outras. Eu estou dizendo que ela tem uma ênfase diferente. Que ênfase diferente é essa, Gleison? A ênfase é o seguinte: o Lean, né, ou o Six Sigma, ou qualquer outra metodologia, ela não te deixa bem claro onde é que tu tem que atacar. Pelo menos de forma explícita, ela não deixa. Então, assim, dificilmente tu vai pegar algum livro de Lean e ele vai te dizer exatamente onde é que tu vai ter que atacar dentro do teu processo para tu ter um ganho realmente representativo, realmente efetivo, um ganho realmente real. As literaturas de Lean nem falam nisso, nem deixam isso explícito. Nem a questão das eficiências locais e globais, ela trabalha de forma explícita. O foco do Lean é todo no fluxo. O foco do Lean é todo no fluxo. Repetir para fixar para vocês. Então, o grande objetivo deles é reduzir, o grande objetivo do Lean é reduzir toda e qualquer forma de desperdício que eu tenho dentro do processo, para que eu melhore meu fluxo e eu reduza esse meu tempo de atravessamento. Eu consiga entregar mais rápido o meu cliente.
e entregar com mais qualidade, né? E consequentemente, como eu vou ter menos desperdício, eu vou encurtar esse tempo. Então o foco do Lean, ele é todo em cima disso. Em nenhum momento ele cita onde é que tu vai ter que trabalhar, depois que tu trabalhar nesse ponto A, qual é o ponto B que você vai ter que trabalhar. Então, na maioria das implementações, né, implementadores menos experientes, eles ficam totalmente perdidos. Por onde é que eu começo, professor? Né? Eu já tive uma série de orientandos, de mentorados que o cara entendia, sabia aplicar a ferramenta, entendia o que se tinha por trás da metodologia, mas o cara não sabia por onde começar. Porque dentro dos processos, pessoal, os processos, vamos gerar uma analogia aqui, os processos eles são como se fosse uma lagoa. Né? Vamos imaginar uma lagoa, né? Imaginem na cabeça de vocês uma lagoa, e essa lagoa cheia de pedras. Essas pedras são os problemas. A água dessa lagoa são os estoques. Quanto mais água nessa lagoa, mais tu vai esconder os problemas. Consequentemente, quanto mais tu for reduzindo a quantidade de água dentro dessa lagoa, algumas pedras vão começar a aparecer. Logicamente que mais por fundo da lagoa tem uma série de outras pedras. Mas o que o Lean não deixa muito claro é quais são essas primeiras pedras, quais são esses primeiros problemas que tu tem que atacar. E nesse sentido, a teoria das restrições ela já vem muito enfática, ela já vem muito direta. Ela diz o seguinte, olha, não quebra a cabeça muito com os outros locais não. Olha para onde é que está o gargalo, olha para onde é que está a restrição, trabalha em cima dele, melhora, e quando tu melhorar lá, essa restrição vai para outro local do processo. E aí você faz girar o mesmo ciclo, né, dos passos. Então isso dá uma orientação muito boa, né? Algumas ferramentas do Lean minimizam esses problemas, né? Por exemplo, o MFV, mapeamento de fluxo de valor, né? Depois a gente pode até fazer uma live aqui sobre MFV, que eu acho uma ferramenta interessante, né? Ele ajuda um pouco você a enxergar, mas não existe aquela definição dentro da metodologia, não existe um passo a passo, né, para você poder estar aplicando. Já na teoria das restrições tu tem isso de uma forma muito direta. Então isso te dá mais segurança na tua forma de trabalhar. E para mim, né, no meu modo de ver, isso gera um ganho muito significativo. Dentro da teoria das restrições, né, gerando novamente analogias, a teoria das restrições tem uma metodologia própria de programação, né, conhecida como tambor, pulmão, corda. Né, é uma metodologia própria. Lembra em alguns pontos o sistema Kanban do Lean, né? Depois a gente pode conversar, tem uma live aula também sobre o sistema Kanban, né? Mas ele tem uma série de diferenças, né? Infelizmente hoje não vai dar para a gente entrar a fundo nesse tambor pulmão corda, porque a gente teria que ter muito mais tempo, discussão, né? Eu teria que riscar algumas coisas, né, para vocês poderem entender melhor. Mas basicamente é uma metodologia de programação muito voltada para o fluxo. Né? Assim como o Lean ela é uma metodologia de programação muito voltada para o fluxo, mas ela tem uma grande diferença, né, do sistema puxado comum. Enquanto dentro do Lean, do Kanban, tu tem supermercados, né, que o que são supermercados? Né? O que é essa definição de supermercados? Normalmente a gente confunde muito na nossa cabeça. O professor é aquele supermercado que tem para comprar arroz, feijão, essas coisas. Não é supermercado, né? É um supermercado de produtos acabados ou semi-acabados. Né? Então, fisicamente, o que é um supermercado? É uma área entre dois setores, é um local entre dois setores, vamos imaginar aqui um setor 1 e um setor 2, é uma área entre esses dois setores, onde eu tenho uma quantidade de estoque em processo calculada e controlada. E nenhum livro de Lean vai pegar dizendo que supermercado é um estoque, mas é um estoque. Só que ele é calculado e controlado. Mas ele não são peças que estão em processo. Então ele é um work in process, ele é um estoque em processo. Só que ele é calculado e controlado. Então eu controlo ao longo de toda a minha cadeia e eu consigo delimitar a quantidade máxima desse meu lead time, né, desse meu tempo de atravessamento. Então, no sistema puxado, né, que trabalha com o Kanban, que é a sinalização do sistema puxado, entre todas essas etapas, vamos imaginar que a gente tem 10 etapas no processo. Entre a etapa 1 e 2, entre a 2 e 3, entre a 3 e 4, entre a 4 e 5, e sucessivamente, entre todas essas etapas,
tem estoques em processo. Já no tambor pulmão corda, não. Né? O que a teoria das extinções diz é o seguinte, bebê, só o que não pode parar é o gargalo. O que tiver na frente do gargalo. Né? Mas o que tiver para trás, desde que o gargalo tenha um pulmão, né? Que é o que a teoria das extinções chama de buffer, né? Desde que o meu setor gargalo, a minha máquina gargalo, o meu processo gargalo, ele esteja produzindo e tem um pulmãozinho aqui para produzir, que mesmo os setores anteriores parados, quando eles voltarem ainda dá tempo de me reabastecer, eles podem parar. Não precisa eles ter estoque desses processos não. Esse lance do Kanban aí, né, estão perdendo tempo, né, em relação a isso, porque só quem precisa ter esse estoque, só quem não pode parar de jeito nenhum dentro do processo, é o recurso gargalo. É aquele processo que tem a menor capacidade dentro de todo o fluxo. Né? É como se a gente imaginasse 10 processos para se produzir um produto. Quem é que vai ser o gargalo? Vai ser aquele processo, né? Aquela etapa do processo que tem a menor capacidade. Então vamos imaginar que o processo que tem a menor capacidade tem a capacidade de 10 peças por hora. Pode ter outras etapas desse processo que pode ter 20, 30 peças por hora. Mas, ao longo das semanas e meses, no final dessa linha de produção, só vai sair, em média, no máximo 10 peças por hora. Por quê? Porque o gargalo só faz 10 peças por hora. E se ele só passa 10 peças por hora para o processo da frente, não se vai conseguir ter mais do que isso no final. Né? Então, dentro dessa logística de produção, dentro dessa realidade, a teoria das extinções diz o seguinte: o gargalo não pode parar. O gargalo não pode parar de jeito nenhum. E aí eu já deixo algumas dicas para vocês gerarem ganhos reais de produtividade aí nas empresas de vocês, né? Que é um bizu feroz, né? Muitas vezes, se tem ganhos de produtividade, a gente alcança ganhos de produtividade dentro de processos ou dentro de etapas do processo, só fazendo com que o recurso gargalo trabalhe um pouco mais. De que forma, Gleice? Fazendo hora extra? Não. Fazendo rodízio no horário do almoço. Você fazendo escalas, né? Alguém começando mais cedo e na hora do almoço fazendo esse rodízio. Ou seja, quando tu descobre qual é o recurso gargalo do teu processo, para tu aumentar a produtividade global desse teu processo, basta tu aumentar a produtividade do teu gargalo. Tu não precisa mexer em nenhum outro local. Se tu conseguir aumentar a produtividade do teu gargalo, tu consegue aumentar a produtividade global do teu processo. Voltando ao exemplo, aquele processo que tinha 10 etapas e o gargalo era um processo que tinha uma capacidade de 10 peças hora, tu não precisa nem olhar para os outros 9, né? Só se for necessário para melhorar o do processo 4. Mas se esse processo 4 for o gargalo, que tem uma capacidade de 10 peças hora, se tu conseguir aumentar a produtividade desse gargalo de 10 peças hora para 40 peças horas, tu já para 15 peças hora, tu já consegue ter um ganho de produtividade aí de 50% de produtividade. Então vamos lá pensar. Quem dita a minha produção do meu processo é o meu gargalo. Quem dita o meu faturamento é meu gargalo. Quem dita o meu lucro é meu gargalo. Se eu aumento 50% no meu gargalo, pessoal, eu tenho uma tendência de aumentar quase 50% do meu lucro. Então imaginem aí vocês o que é vocês fazerem um trabalho de melhoria e aumentar 30%, 40%, 50% do lucro de uma empresa, apenas aplicando uma metodologia direcionada num local-chave que você vai diagnosticar pelo um método, daí você vai conseguir gerar um ganho grande, gigante. É daqueles ganhos, pessoal, porque assim, ganho de produtividade para mim, né, não é aquele ganho do PowerPoint, aquelas reuniões bonitas. O ganho de produtividade real para mim é aquele que quem desce na produção vê e não tem como negar. É aquele ganho de produtividade que quando o pessoal desce na produção, eles olham assim para o setor e caramba, isso aqui era dessa forma e agora está assim. Que bacana. Que qualquer pessoa que vai entrar, ela não vai ter como negar. Porque está evidente, pessoal. Ela está vendo. E depois de ela ver, não tem como ela deixar de ver. Né? Então esse é o ganho real de produtividade. É aquele que todo mundo consegue enxergar.
e não aquele ganho que só a equipe que melhorou que está conseguindo enxergar. Né? Então, bizu muito forte, dica aí de ouro. Né? Foquem no recurso gargalo, descubram qual é esse recurso gargalo, qual é essa máquina gargalo, esse processo de gargalo do setor de vocês, da fábrica de vocês, do processo de vocês, e trabalhe a melhoria primeiro nele. Ele é a primeira pedra que tende a ser trabalhada, tá certo? Tende, não necessariamente vai ser. Muitas vezes tu precisa trabalhar alguma coisa antes, preparar um terreno antes, como por exemplo com o 5S, né, como a gente falou, mas, né, a teoria das extinções diz que mesmo com variação tu consegue ter ganhos de produtividade. Né? Não necessariamente tu precisa reduzir toda a variação, drasticamente a variação para tu obter ganhos. Dá para tu obter ganhos mesmo com a variação agindo. De novo, eu não estou dizendo que não é importante reduzir variação, é muito importante reduzir variação. Mesmo porque sem tu reduzir variação, né, tu vai ter problemas de qualidade, tu vai ter problemas de falta de disponibilidade de equipamentos, então tu não vai conseguir ter fluxo. Né? Mas o que a teoria das extinções prega mesmo com variação, tu tem uma metodologia que tu pode agir, tu pode gerar um ganho de produtividade, tu pode gerar uma maior rentabilidade para a empresa, tá certo? E aí a gente entra nos 5 passos de aplicação da teoria das extinções. Primeiro passo, identificar o gargalo. Então você precisa saber, né, você precisa conseguir identificar onde é que está esse gargalo, onde é que está localizado esse recurso que está restringindo a sua produção, está restringindo o resultado da sua empresa. Gleison, como é que eu faço isso? Me dá alguma dica, eu estou perdido, não sei como encontrar isso. Eu vou dar aqui alguns insights, né? Não são regras, isso não tem regra para encontrar isso, pessoal. Mas assim, normalmente, esse gargalo, ele é um setor que normalmente vive com muito estoque. Né? O que é muito estoque? Normalmente ele convive com a quantidade de estoque maior do que a dos outros processos. Então vamos imaginar que tu tem 10 processos. O gargalo ele tem uma tendência de, por ele estar muito sobrecarregado, ele tem uma tendência de ter um nível de estoque maior do que os outros processos. Então isso é a primeira coisa que você vai verificar. Né? Qual é o meu processo aqui que normalmente tem um maior estoque, tem mais peças ali próximo dele? Isso já é uma sugestão. Pontos que podem te enganar nisso, e às vezes enganam mesmo. Vamos imaginar que teve um problema na máquina à frente do gargalo, né? Ou vamos imaginar que teve um problema numa máquina anterior ao gargalo, por exemplo. Vamos imaginar que teve um problema na máquina anterior ao gargalo e essa máquina parou. Então, como essa máquina parou, a tendência é do estoque próximo a ela ficar muito grande, porque ela passou muitas horas parada. Então, às vezes, tu pode ter um setor que está com um estoque muito grande em determinado momento, mas ele não é gargalo, foi pelo efeito de uma variação dentro do processo. Né? Então, sempre se atenta. Essa máquina parou nos últimos dias? Quanto tempo ela parou? Né? Tenta fazer essas perguntas para tentar conseguir ver se realmente aquela condição que tu está enxergando naquele momento ela é uma condição mais constante. Um segundo ponto que pode te confundir nessa questão dos estoques quando tu for olhar o gargalo. Tem fábrica que apenas alguns setores da fábrica trabalham em 2 turnos. Então toma muito cuidado. Né? Esses setores que trabalham em 2 turnos, quando eles são gargalos, a tendência é que os estoques dele não fiquem acima dos outros. Por quê? Porque ele trabalha basicamente quase o dobro do tempo dos outros. Então tu tem que ter essa sensibilidade de saber qual é o turno de trabalho de cada setor, quantas horas vai contabilizar cada turno, para tu poder fazer essa análise real se aquele setor é o gargalo ou não. Né? Então, tem outras situações, né, que infelizmente não tem tempo da gente citar tudo, mas essas que eu citei para vocês são dicas de ouro. Né? Dicas aí que vocês já vão ter uma tendência de conseguir encontrar esses gargalos, tá certo? Normalmente são processos onde a gestão da empresa já vem batendo há bastante tempo, se tem muito problema nesses processos,
né? São processos que estão sempre sendo discutidos nas reuniões, né? Que normalmente são processos muito cobrados, porque são normalmente neles que o fluxo para, tá certo? Então, dos 5 passos do método da teoria das restrições: primeiro, identificar o gargalo; segundo, explorar a capacidade do gargalo. É aqui que tu ganha fácil produtividade. Muitas vezes esse recurso está sendo gargalo porque ele não está sendo explorado ao máximo, né? Vamos dar um exemplo de explorar ao máximo um gargalo. Vamos imaginar que tu tem uma máquina que ela tem um operador. E essa máquina com um operador, tu consegue ter uma produção de 10 peças hora. Só que tu vai fazer um estudo de tempos e métodos e tu faz alguns testes e tu vê que se tu colocar 2 operadores nessa máquina, em vez de produzir 10 peças por hora, tu vai conseguir fazer 17 peças por hora. Então tu vai estar explorando bem mais essa capacidade desse teu gargalo, aumentando a tua produtividade e consequentemente aumentando o teu faturamento e consequentemente aumentando a tua rentabilidade, o teu lucro. Então busca explorar, busca tirar ao máximo a capacidade que esse gargalo pode te entregar, né? Se for necessário, tu roda, se ele já tiver no máximo do máximo, já tiver feito melhoria, já tiver tido tudo, tu roda mais horas com ele. Mas tu não deixa ele travar, enganchar o teu fluxo. Um outro ponto, o terceiro passo, né? Primeiro, identificar o gargalo. Segundo, explorar o gargalo. E o terceiro passo, pessoal, subordinar todo o processo ao gargalo. Ou seja, se eu sei que quem dita a capacidade do meu processo é o meu gargalo, para que eu vou ter outras etapas do meu processo produzindo mais do que ele? Se isso só vai estar gerando estoque e gerando inventário, gerando despesa operacional, gerando investimento desnecessário em matéria-prima. Então, já que eu sei quem é ele, identifiquei, já que eu estou explorando ele, eu vou subordinar todos os outros processos a ele. Tá bom? Para não produzir mais do que a necessidade do gargalo. Quarto passo, aumentar a capacidade do gargalo. Então, se eu identifiquei, eu explorei o máximo, eu subordinei todos os processos a ele, eu aumento a capacidade do gargalo, né? E não entendam aumentar a capacidade do gargalo só por comprar uma nova máquina ou colocar uma nova pessoa, né? Você pode melhorar um método, né? Você pode fazer uma série de melhorias de processo que você pode estar aumentando a capacidade desse seu gargalo. Logicamente, em algumas situações, pode ser que venha a ser necessário você, de repente, adquirir um equipamento, né? Se não houver outra solução. Mas essa questão de aquisição de equipamento, pessoal, eu sempre digo para vocês colocarem no último da fila. Que assim, chegar num processo e dizer que para melhorar 20, 30% vai ter que comprar uma máquina de 200, 300, 400 mil, isso aí muitas vezes o empresário já sabe. O empresário quer, o que a empresa quer é melhorar com o mínimo de investimento possível. Se possível, zero investimento. E é isso que você, como um bom resolvedor de problemas, como um bom melhorador de processo, como um bom ganhador de produtividade, você tem que cada vez mais buscar. E o último e quinto passo é retornar ao primeiro passo. Então, identifiquei o gargalo, explorei a capacidade do gargalo, subordinei meus processos ao gargalo, aumentei a capacidade desse gargalo. A partir do momento que eu consiga aumentar a capacidade desse gargalo, esse gargalo vai se mover para um outro local e eu vou ter que novamente identificar onde é que ele vai estar. Então, Gleison, você quer dizer com isso que o gargalo ele nunca vai acabar? Não, ele nunca vai acabar. Ele apenas vai se movimentar dentro do processo. E logicamente que a gente está começando a desenvolver esse raciocínio de uma forma trivial, mas existem processos complexos que existem o que a gente chama de gargalos flutuantes. Então pode ser que o gargalo num determinado momento da semana esteja no setor de corte, pode ser que em um outro momento ele esteja no setor de usinagem, pode ser que em um outro momento esteja no setor de montagem. Aí já é um cenário bem complexo, viu, pessoal? Aí já é mais complicado de se trabalhar, né? Mas a teoria das restrições também consegue trabalhar dentro desse tipo de ambiente, tá certo? A teoria das restrições, pessoal, ela tem 10 regras, né? Depois a gente pode fazer uma live para esmiuçar
essas 10 regras da teoria das restrições. É muito massa, né? Muito interessante essas 10 regras da teoria das restrições. A gente pode ver isso em um outro momento, tá bom? O que é importante a gente observar agora são as vantagens e desvantagens dessa metodologia, né? As vantagens, né? Alguma dessas vantagens, né? E aí tem estudos e literaturas. Permite reduzir lead time em cerca de 30%, reduzir estoques em até 75%, né? De 20% a 75%. Aumenta a flexibilidade do sistema produtivo, até mesmo para aumentar o mix de produtos, né? Então, se eu estou querendo sair de um portfólio de 50 para 70 produtos, se eu trabalho com teoria das restrições, eu tenho mais facilidade de remanejar esse meu mix, né? De reformular esse meu mix. O ponto que eu acho principal, focaliza em poucos pontos críticos, não sai atirando para todo lado, ele vai sempre buscando onde é que está a restrição, vai sempre buscando onde é que está esse fator limitador do processo, e ele vai trabalhando sempre direcionado em cima dele. E possibilidade de executar também diversas simulações. Desvantagens, né? Normalmente se precisa fazer alterações na planta, né? Às vezes alterações simples de layout, às vezes não tão simples, né? Mexe um pouco com a logística interna e às vezes até com a logística de distribuição também da empresa, né? Mas tudo que sendo de forma bem planejada é um processo bem tranquilo. De uma certa forma, precisa se criar uma nova cultura, né? Dentro da teoria das restrições, na prática, né, eu já trabalhei em uma empresa que aplicou a teoria das restrições por vários anos, né, ainda vem aplicando ainda, né, embora não esteja mais lá, mas ela vem aplicando aí há uns 7, 8 anos, acredito, a teoria das restrições, vem nesse processo. O que acontece? Né? Você imagina a quebra de paradigma. Lá se chegava a parar um setor, uma boa parte de um setor da fábrica, ó, vai parar todo mundo aí no setor de corte, não vai cortar mais nada. Agora todo mundo vai parar e vai ajudar no setor de acabamento ou de embalagem. Então imagina aí a quebra de paradigma para você pegar um cortador ou você pegar um soldador e dizer que eles vão parar e vão fazer acabamento ou que eles vão cortar alguma coisa. Então necessita dessa dinâmica. Por quê? Porque os recursos sempre vão estar sendo direcionados para o gargalo do processo. Para quê? Para que eu obtenha o fluxo e dê continuidade nesse fluxo, otimizando a rentabilidade do meu negócio. Como os gargalos normalmente em alguns processos eles mudam bastante, né, esses layouts normalmente eles também precisam sofrer alterações, né, posicionamento de equipamentos, de áreas, né, você precisa estar fazendo esses remanejamentos conforme esses mix de produtos, porque se os produtos mudam, se os mix mudam, né, é até lógico que esse layout também tem uma tendência de mudar para poder atender essa nova realidade. E aí tem alguns cases, né, a nível de Brasil, né, que aplicaram com muito sucesso a teoria das restrições. Assim, na minha opinião, né, por que a teoria das restrições hoje não é tão difundida ainda quanto as outras? Primeiro que ela é uma metodologia mais nova, então tem uns 30 anos a menos. 30 anos para um desenvolvimento de uma metodologia científica é muito tempo. Então, tem muito que ser aplicado ainda em diversos tipos de ambientes para que possa ser mais difundido. A gente sabe, pessoal, que pouquíssimas empresas são inovadoras. Então, não é qualquer empresa que vai querer pegar e aplicar uma teoria das restrições enquanto ela não viu nenhuma empresa aplicar e ter sucesso. Então, pouquíssimas empresas estão aplicando ainda, porque ainda está pouco difundido. Mas a partir do momento que essas empresas começam a ter sucesso, os resultados começam a aparecer, como já estão aparecendo, né, nessa última década que eu acompanhei, outras empresas já vão começar a abrir o olho, já vão começar a pensar em implementar e começar as primeiras implementações. O que eu sei é que quem começar agora, né, vai ter um mercado muito bom aí nos próximos anos para trabalhar com teoria das restrições. Então, tem menos tempo do que as outras, tem menos aplicações, né, tem menos estudos. E o que eu acho principal, pessoal, é assim, o sistema Toyota de produção, quem é que é o grande modelo do sistema Toyota de produção? A Toyota. Né? Então, eu estou falando de um sistema de produção que tem sucesso
com uma empresa que tem sucesso há 70 anos, 60 anos. Ela teve sucesso lá na década de 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 e até agora ela ainda é a indústria automotiva que tem um sistema de produção que oferece um maior diferencial competitivo. Embora em valor de mercado a Tesla já tenha passado em março do ano passado. Né? Mas não por ter um melhor sistema de produção, mas por ser mais inovadora e por ter uma perspectiva de ter uma maior rentabilidade de médio e longo prazo. Né? Os acionistas olham para isso. Mas a Toyota ainda continua tendo o mais organizado, né? O mais alinhado sistema de produção. Então eu tenho uma empresa modelo. E eu tenho milhares de implementações ao redor do mundo, em diversos países, em diversos continentes, em diversos tipos de processo. Então, antigamente se dizia que não dava certo com mix grande, hoje a galera já aplica com mix grande, dá certo, com mix pequeno dá certo, em fluxo dá certo, processo um pouco mais automatizado dá certo. Então, já conseguiu se validar muito, né? É a empresa mais estudada no mundo, ainda hoje, a Toyota. Né? Então, talvez pela teoria das extinções, não tem uma empresa modelo. Quem é a empresa modelo? Que é o estado da arte em teoria das extinções, né? Não, eu não conheço, né? Conheço alguns cases aqui brasileiros, né? Mas a própria Starrett, Betânia e outras empresas aí tem cases de muito sucesso, mas não tem aquele... O próprio grupo Riachuelo, né, Guararapes, um case de super sucesso, tanto na manufatura, como na logística, como no varejo. Né, eles aplicaram em várias frentes a teoria das extinções lá, né, mas não tem aquela empresa exemplo. Né, então acho que isso acaba pegando um pouco e dificultando. Então, em que tipo de empresas, para a gente poder, né, amarrar, em que tipo de empresa é mais interessante essa utilização? Né, empresas que possuem grande estabilidade no mix de produtos e empresas que processos de produção mais complexos de fluxos variáveis. Então, se tu tem um processo que ele é complexo, né, mas realmente complexo, pessoal, né? Às vezes a gente chega em processo e o cara diz, não, aqui é muito complexo, tu olha para o processo, não tem nem o que ver. Né? Então, se tu pega um processo que realmente é complexo, tem uma quantidade muito grande de SKUs, de produtos diferentes, e esses produtos mudam todo mês, ou muda no intervalo de poucos meses, e esses produtos são produzidos em pequenas quantidades, em lotes muito pequenos, né, que sofrem muita variação de demanda ao longo dos períodos, aí tu tem um cenário complexo, tá certo? E aí nesse cenário complexo de grande estabilidade, a teoria das extinções consegue trabalhar muito bem, tá ok, pessoal? Então, eu queria agradecer a todo mundo, né? Não sei se alguém deixou aqui alguma dúvida, né? Tem uma galera aqui presente. Pessoal, a gente vai continuar fazendo as lives da Terça da Produtividade, tá certo? Toda terça, 21 e 25, né? 9 e 25 da noite, a gente vai estar trazendo um tema aqui voltado a como vocês podem levar a produtividade para as empresas. E nas sextas, pessoal, a partir dessa sexta já, toda sexta, né, eu vou fazer uma mentoria ao vivo, né? A gente vai resolver um problema ao vivo, né, de um colega aí de qualquer colega que se dispor, né, de forma previamente agendada. Na verdade, eu coloquei uma enquete no status, várias pessoas responderam, já tem uma quantidade grande de pessoas, então já tem as próximas, sei lá, os próximos 2 meses aí, realmente, se eu conseguir fazer toda sexta. Né? Mas quem tiver interesse, manda um direct. Né? E como é que vai funcionar? A gente vai vir sexta-feira para cá, né? Agendado. Vamos imaginar que vai ser eu e o Elielson, que está assistindo aí. Né? Então, eu vou sentar com ele e vai me dizer, ó, eu trabalho na empresa tal, eu tenho esse problema aqui, eu quero fazer essa melhoria, e eu queria ter um norte aqui, como é que a gente pode fazer, qual metodologia a gente pode usar, e aí a gente descasca na hora, tá certo? A gente vai dar alguns insights, vai dar essa mentoria totalmente gratuita, tá certo? Na hora mesmo assim e ao vivo, tá certo? Então a partir dessa sexta já, 9h25, a gente vai fazer essas mentorias ao vivo, né, dando sugestões e orientações para a resolução de um problema real, né, ou dificuldades, né? Vamos imaginar que vocês já estejam fazendo um projeto de melhoria e estejam tendo alguma dificuldade, né? A gente pode também conversar, né, e dar algumas orientações e trocar algumas ideias
para poder chegar em uma solução, tá certo, pessoal?